Estou aqui para falar de um livro chamado Filosofia Mínima, que tem o subtítulo Ler, Escrever, Ensinar e Aprender. Esse livro é uma realização de um antigo sonho meu, de reunir num mesmo livro, né, entre duas capas, um conjunto, enfim, bastante largo de reflexões, de comentários e de histórias que envolvem essas quatro ações: ler, escrever, ensinar e aprender, que tem tudo a ver com a minha vida de professor, de português e de literatura, que é uma coisa que eu sou há mais de 30 anos. Esse livro nasceu, assim, primeiro de maneira muito imprecisa na minha cabeça, no meu coração, porque escrevendo para jornais, escrevendo algumas crônicas e tal, eu comecei a me aproximar de um grupo de experiências que eu estava acumulando sem me dar conta, que tinham a ver diretamente com o fato de dar aula, né? Então, muitas vezes dando aula sobre, digamos, sobre um grande escritor, sobre Machado de Assis, ou ensinando alguma coisa sobre texto, sobre escrita, eu me pegava repetindo uma história que eu já tinha contado no ano anterior para outra turma, porque aquela história que eu estava contando de novo parecia ser eloquente e esclarecedora, né? Então, comecei a pensar que essas histórias que eu repetia, valia a pena eu guardá-las, né, no mesmo lugar, no mesmo arquivo, e com vistas a fazer esse livro, né, que acabou saindo bem mais de 10 anos depois que ele começou a ser concebido. Então, o que eu trago nesse livro são realmente, assim, reflexões e experiências. Uma parte do trabalho que eu faço em sala de aula, como professor de literatura, uma parte que eu faço como professor de escrita, né, enfim, de redação, de textos criativos e tudo mais. E no meio de tudo isso eu vou contando histórias minhas e histórias exemplares que eu conheci. Algumas dessas histórias, elas poderão parecer, talvez à primeira vista, assim, um pouco meras anedotas, distantes do assunto da sala de aula, mas na prática se trata sempre disso, assim, de textos que são focados em contar para o leitor de que modo eu concebo a literatura, a escrita, o aprendizado e o ensino. De certa forma, esse livro aqui é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos, e comecei a dar aula, né? Porque a vida de professor é um pouco isso, assim, é uma profissão que ao mesmo tempo é muito simples, muito conhecida, porque todo mundo foi aluno, de alguma forma conhece como é que funciona um professor. E, por outro lado, é uma carreira que é muito estranha, muito misteriosa, né? Porque a gente sempre aprende fazendo. É uma carreira, como eu digo aqui no livro, muito artesanal, né? A gente, embora um professor enfim, faça um curso de licenciatura na sua área de especialidade e faça cursos de especialização e tudo mais, acaba que o professor ele se cria mesmo na sala de aula, dando aula para os alunos e tal, né? E, bom, eu tenho essa espécie de afinidade profunda. Meu pai foi professor a vida inteira também, então eu tenho uma espécie assim de dívida para com essa carreira, e procurei em parte saudá-la com esse livro aqui, Filosofia Mínima. Eu, pelos retornos que eu tenho tido, o livro é interessante para quem não tem nada a ver com o ensino também, né? Porque se trata de leituras, enfim, que ajudam um pouco a entender como é que a literatura funciona, os bastidores dela, como é que funciona quando a gente está escrevendo, as preocupações que vem na cabeça da gente e tudo isso. E o livro ainda se conclui com uma coisa que pode parecer também um pouco ousada, que é uma espécie de biografia, autobiografia, né, do autor. Me dei conta que, enfim, um dos livros que eu mais admiro na vida, que mais me fez bem na vida, se chama O Afeto que se Encerra, um livro do Paulo Francis. E esses tempos eu me dei conta que ele publicou esse livro quando tinha 50 anos de idade. Eu tenho 53, naturalmente não tenho o talento do Paulo Francis, mas enfim, não é absurdo que já nessa idade a gente pense em escrever um pouco de lembranças e memórias. Então o resultado é esse livro, Filosofia Mínima, Ler, Escrever, Ensinar, Aprender.